aula eu vou falar sobre uma introdução a técnicas de visualização e exploração de dados em Python. Eu assumo que vocês já têm o Python instalado, por exemplo, com Anaconda, que vocês já instalaram o Jupyter Notebook, tá? E eu não vou me prender a detalhes aqui sobre algumas bibliotecas básicas, por exemplo, NumPy, Pandas. Eu vou simplesmente usar essas bibliotecas com o objetivo de fazer a visualização e a exploração de dados. Depois eu posso deixar algumas referências para vocês, né, de videoaulas básicas sobre o Python, sobre a instalação e sobre esses pacotes mais básicos, tá? Sobre análise descritiva, visualização de dados, medidas resumo, eu vou deixar duas referências aqui para vocês, que são uma aula aqui minha num contexto de análise multivariada e aprendizado não supervisionado, mas fazendo análise descritiva, e também uma aula do professor Francisco Rodrigues, análise exploratória de dados. Tem muitas outras referências que vocês podem procurar, tá? E que podem ajudar vocês a se familiarizarem um pouco mais também com a visualização e exploração de dados. Nesta aula eu vou fazer aplicações de medidas de posição e localização, medidas de dispersão, apresentação tabular, representação gráfica e assimetria e kurtose, tá? Então aqui inicialmente eu vou usar esses pacotes que são o Matplotlib, né, que eu vou me referir a ele como PLT, o Pandas, que vai ser o PD, Seaborn, que é também um pacote para visualização, que eu vou chamar ele de SNS, e o pacote aqui Statistics, tá? Que tem também algumas medidas resumo que vão ajudar a gente a entender, né, como que os dados estão em uma base de dados específica. Para as primeiras medidas e representações, eu vou considerar uma aplicação, né, que seria então uma motivação, que é uma base de dados de 100 mil clientes, que está nesse arquivo dados_banco.csv. Eu deixo o link para vocês de onde estão os materiais dessa aula, inclusive essa base de dados, que é uma base de dados simulada, né? Que a gente usa para motivar justamente a análise exploratória de dados, tá? Nesta base estão disponíveis as seguintes variáveis: cliente, que é um identificador do cliente, sexo, se é do sexo feminino ou masculino, idade, a idade do cliente em anos completos, empresa, que seria o tipo da empresa em que ele trabalha, se é pública, privada ou se ele é autônomo, o salário, que seria o salário declarado pelo cliente na abertura da conta em reais. Depois eu tenho 3 saldos aqui: saldo em conta corrente, saldo em poupança, saldo em investimento em reais. Devedor _ cartão, que seria o valor em atraso no cartão de crédito em reais de cada cliente. E uma última variável aqui que é inadimplente, se o cliente é considerado pelo banco inadimplente, né, ele vai receber 1 nesse caso, ou 0 caso contrário, de acordo com critérios pré-estabelecidos pelo banco, tá? Então nós faremos uma introdução à visualização e exploração de dados. Inicialmente, nós vamos fazer só para variáveis individuais, né? A única análise que a gente vai fazer aqui, que vai levar em conta mais de uma variável, é o boxplot, tá? E depois a gente vai continuar, então, em um próximo vídeo, fazendo análises de associação entre variáveis, tá? Bem, eu estou carregando algumas bibliotecas aqui, algumas eu já carreguei, tá? Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre o que tem em cada biblioteca, a gente vai simplesmente usar e aí vocês vão aos poucos se familiarizando, né? E vendo também que existem outros pacotes, que tem outras opções de visualização, tá? Então essa aula é bem básica mesmo, uma primeira aula de visualização de dados, né, em Python. Para fazer a leitura dos dados, eu vou colocar o caminho onde estão os dados e aqui eu vou ler com read_csv, tá? Aí eu vou colocar o caminho aqui e vou colocar o nome da minha base de dados, que seria dados_banco.csv, né? O nome do arquivo onde estão esses dados, tá? Vou dizer que tem uma coluna de índice que é a coluna 0, então isso é uma coisa que é diferente do R, né?
Em Python, sempre você começa com o 0, tá? E no R começa com 1. Então, são diferenças que aos poucos vocês vão se familiarizar, tá? E aqui nessa base de dados, a separação, né, de decimais está com vírgula. Então, você indica aqui também que decimal igual, aí você coloca aspas, que pode ser aspas simples ou aspas duplas, e diz que é vírgula que está separando, né, as suas decimais. E aqui a gente vai colocar dados, então dados vai ser o objeto que vai receber, né, os dados que estão nesse arquivo, e a gente pode dar uma olhada nesses dados aqui, né, chamando dados. Tá? Então, claro que aqui ele não vai mostrar a base de dados inteira, né? Ele vai fazer um resumo aqui, vai mostrar as primeiras linhas e as últimas linhas, vai dizer que eu tenho 100.000 linhas, então tem todas aquelas variáveis que eu falei lá em cima, né? E se você quiser usar a função head aqui, ele vai te dar apenas as 5 observações dessa base de dados. Se você quiser mais observações, você pode colocar 10, por exemplo, tá? Se você quiser olhar as últimas observações, as últimas linhas da sua base de dados, então você pode usar a função tail e aí você diz quantos você quer, tá? Então, vou deixar aqui head. Então, eu vou deixar aqui head, ele vai mostrar as 5 primeiras, tá? Sempre que vocês fizerem a leitura de dados, deem uma olhada se ele leu direitinho, né? Se precisa fazer alguma modificação, se o Python leu realmente o que você esperava, tá? Vou fazer uma rápida classificação aqui de variáveis, né, que a gente já viu em aulas anteriores. Então, o cliente é só um identificador, a gente não vai classificar essa coluna como uma variável, tá? Sexo é uma variável qualitativa nominal, né? Não existe ordem entre as categorias. A idade é uma quantitativa que pode ser considerada contínua aqui, né? Já que a gente tem um número grande de valores. Depois a gente vai ver qual é a amplitude dessa variável nessa base de dados. Empresa é uma variável qualitativa nominal. Salário é uma quantitativa contínua. Mesma coisa para saldo em conta corrente, saldo poupança, saldo investimento, devedor do cartão, tá? E inadimplente, ela vai ser uma qualitativa nominal, embora ela seja numérica, então ela foi codificada aqui com números, mas ela é uma variável qualitativa, que indica então se o cliente está classificado como inadimplente ou não, tá? Então, com base nessas classificações, a gente vai aplicar algumas técnicas aqui, lembrando que para cada tipo de variável eu preciso usar uma técnica adequada, tá? Então, a gente vai começar com as tabelas de frequência. Como que eu faço, então, as tabelas de frequência em Python? Uma possibilidade é usar o crosstab, né? Uma função que está lá no pandas, tá? E aí, no crosstab, você vai dizer aqui quem que é a sua variável de interesse. Nesse caso, eu vou dizer que é dados empresa. Então, para acessar essa variável, eu vou usar dados, colchete, e aí você tem que colocar entre aspas simples ou dupla e o nome da variável. Então, esse nome da variável, ele pode ser visto aqui, né? Quando você chama o head. Então, eu quero um crosstab da empresa, tá? E aí, ele vai me dar as contagens, então, né? De cada categoria. Então, 14.206 clientes são autônomos, 61.624 trabalham em empresa privada, 24.170 trabalham em empresa pública, nessa base de dados, tá? Então, notem que quando a gente fez a leitura dos dados, a gente não tinha nenhuma informação. Quer dizer, a gente tinha muitas informações, mas elas ainda não estavam estruturadas, né, de uma forma que a gente consiga entender, né, tirar conhecimento dessas informações. Quando a gente começa a fazer as análises descritivas, exploratórias, né, e daqui a pouco a visualização, a gente começa a ter um conhecimento útil sobre essa base de dados, tá? Se você quiser fazer a tabela de frequências relativas, então aqui eu vou chamar de tab, né, o crosstab é o mesmo que eu fiz em cima,
E aí eu vou chamar aqui tab dividido por tab.sum. E como que eu faço a tabela de frequências relativas? Então, primeiro eu vou usar essa função aqui, tab. Então, eu chamei a minha tabela de frequências de tab, né, que eu obtive com o crosstab. Fazendo a soma, eu vou somar todos os valores, tá? Então, vai somar todas as frequências aqui, que no fundo é o número de observações que eu tenho, né, nesse caso. E aí, eu vou fazer tab dividido por tab.sum, tá? E aí, ele vai me dar a tabela de frequências relativas. Então, como a gente tem 100 mil clientes, 14.206 são 14,206%, tá? Que é o que está aqui na tabela de frequências relativas. Então, nessa base de dados, cerca de 62% de clientes trabalham em empresas privadas, né? Então, arredondei aqui com 2 casas decimais, 24% em empresas públicas e 14,2% são autônomos, tá? Então, a gente já vê que a maior parte de clientes dessa base de dados trabalha em empresa privada. Aí vocês podem repetir, né, essas análises para outras variáveis. Então, construir, né, por exemplo, uma tabela de frequências para a variável sexo, né, e assim por diante. E as medidas resumo? Como que eu calculo as medidas resumo de uma variável, né, em Python? Então, ó, notem que sempre a função que você quer, ela vai vir dessa forma. Você vai dizer qual que é a sua variável, você vai dizer ponto min. Aqui ele vai calcular a média da variável idade na minha base de dados, tá? Então, a média de idade é 31,83 aproximadamente. E a mediana? Então, eu posso calcular com median. A mediana é 32 anos, tá? E o desvio padrão? Então, você vai usar a STD, que é Standard Deviation, e aí você obtém, então, o desvio padrão da variável idade nessa base de dados, tá? Vocês podem repetir como exercício para outras variáveis que são quantitativas, né? O cálculo da média, mediana e desvio padrão, tá? E se eu quiser a média de idade por grupos, então a gente vai usar a função groupBy, tá? Então notem que até aqui eu tô dizendo quais são as variáveis que eu quero. Nesse caso, eu só quero a variável idade, só que eu quero que tenha um agrupamento por sexo antes de calcular a média. E aí, então, eu vou calcular a média, tá? Então, aqui, ó, ele vai me dar agrupado por sexo, né? Então, pelo sexo feminino, a média de idade é 30,15 aproximadamente. E para o sexo masculino é 33 aproximadamente, tá? Então, aí você tem agrupado, né, pela variável sexo. Então, notem aqui a sintaxe, né? O group by você vai colocar parênteses e aí você vai indicar qual que é a variável, né, que você vai usar para agrupar. Você diz aqui qual que é a variável que você quer calcular a média e depois você usa a função min, tá? Então, aqui, descrevendo, né, a média de idade nos dados é 31,8 anos, a mediana é 32, o desvio padrão é 2,93 aproximadamente. Entre as mulheres, a média de idade é 30,1 anos e entre os homens é 33 anos aproximadamente, tá? E aí vocês podem repetir, então, a mesma análise para outras variáveis que vocês queiram, tá? Se você quiser agrupar por empresa agora, né, e calcular, por exemplo, a média, né, de idade por empresa, você repete, só que aqui você vai agrupar, né, você vai usar o group by por empresa, tá? E a moda? Bem, a gente já falou que a moda, ela pode ser calculada também para variáveis qualitativas. Então, eu vou calcular a moda aqui para a variável empresa, tá? E aí, a gente já viu, né, qual que é o valor mais frequente da empresa, mas a gente vai fazer o cálculo aqui, né, com a função mode do pacote statistics, tá? Então, a moda vai ser empresa privada, que é a que mais aparece, então é mais frequente na base de dados, tá?
Bem, e se a gente quiser ordenar os valores de uma certa variável na base de dados? Então, eu posso usar a função do NumPy aqui, sort, e aqui eu vou colocar qual que é a variável que eu quero ordenar, tá? Então, aqui ele vai te devolver, então, um array, né, que seria um vetor aqui, com os dados ordenados. Então, você já vê aqui que o mínimo da idade na base de dados é 21, e o máximo nessa base de dados é 56. Então, notem, a gente já tem a média, mediana, a média por sexo, por empresa. A gente já sabe qual que é o tipo de empresa mais frequente na base de dados. E agora a gente já tem uma amplitude aqui, né, da variável idade. Então, eu sei que eu tenho clientes entre 21 e 56 anos nessa base, tá? Se a gente quiser calcular os quantis, né, então eu vou colocar aqui o percentil de 95% da idade, tá? Então, 95% dos clientes têm idade até 37 anos, tá? Mesma coisa se eu quiser o primeiro quartil aqui, né? Por exemplo, para construir o boxplot. Então, o primeiro quartil, que seria o percentil de 25, é 30. Isso significa que 25% dos clientes, né, dos dados que estão nessa base, tem 30 anos ou menos, tá? Vamos fazer uma primeira visualização aqui dos dados idade, tá? Então, aqui, ó, com o distplot, nesse caso do Seaborn, ele vai construir para mim uma primeira visualização da variável idade, tá? Ele faz aqui um histograma e também uma densidade alisada aqui, né? Com 10 classes, né? Então, esse bins é o número de classes. Aí você pode aumentar ou diminuir. Se você quiser colocar 20 classes, ele vai ficar um pouco mais refinado, né? Se você quiser colocar 5 classes, ele vai ficar um histograma mais grosseiro, tá? E aí vocês podem ir mexendo nesses parâmetros aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre uma determinada função, por exemplo, distplot, você pode dar Shift Tab e ele vai te dar um helpzinho aqui com todos os parâmetros, né, que você pode mexer ali nessa função distplot, tá? Em alguns casos tem exemplo também, tá? E aí vocês podem mexer um pouquinho, mudar alguns parâmetros, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia não colocar o histograma, tá? Não colocar a densidade. Tem várias opções aqui que vocês podem ir mexendo, tá? Bem, até aqui a gente calculou, então, medidas resumo, né? Para cada variável. Então, para a variável idade, por exemplo, né? Mas a gente poderia ter calculado para outras. Tem uma função aqui que é o describe, que você pode obter, né, estatísticas como média, desvio padrão, mínimo, os quartis e o máximo para todas as variáveis, tá? Então, é uma forma mais rápida, né, você usar a função describe. Nesse caso aqui, cliente não faz sentido, né, porque cliente é o identificador do cliente. E se eu quiser tirar o cliente da minha representação, tá? Então, uma das formas é você usar a função lock, tá? E aí você vai dizer aqui que você quer todas as linhas, mas que você não quer a coluna cliente, tá? Então, você vai colocar dados.columns diferente, tá? Então, no Python, o diferente é exclamação igual, diferente de cliente. E aí, depois disso, você vai usar describe, tá? Então, aqui ele vai tirar o cliente e vai calcular as estatísticas para as outras variáveis, tá? Tem outras formas de tirar essa coluna, mas fica uma delas aí para vocês, tá? Então, ó, aqui a gente tem acesso às estatísticas de uma forma rápida, né, de todas as variáveis. E claro, essa representação, ela pode ser útil para vocês. E aí, se você quiser, por exemplo, ver agrupando por alguma outra variável, você pode colocar também, tá? Notem que o describe só faz, né, o cálculo dessas estatísticas para as variáveis quantitativas, tá? Para as variáveis qualitativas, não faz sentido a gente calcular essas estatísticas aqui, tá?
Eu vou fazer a visualização de algumas variáveis qualitativas, então a gente vai obter a representação gráfica para algumas variáveis qualitativas, tá? Eu vou fazer aqui de uma forma bem básica, mas eu deixo um link para vocês com outros tipos de visualização, você pode mudar a paleta, você pode mudar o tipo de visualização e assim por diante, tá? Então depois vocês deem uma olhada aqui nesse link, tá? E aqui primeiro eu vou fazer então um gráfico de setores, né? Eu vou usar plot.py, só que para isso eu preciso ter obtido antes a tabela de frequências. Então aqui, por exemplo, eu vou obter a tabela de frequências relativas da variável sexo, tá? Então dá uma olhadinha nela. E aí a partir desse tab 1 que eu vou fazer o gráfico de setores, tá? Então, aqui, uma visualização bem básica, né, da variável sexo com um gráfico de pizza aqui, tá? Se eu quiser obter o gráfico para as frequências absolutas, então eu vou usar, né, o crosstab aqui para calcular a tabela de frequências absolutas. E aí a gente faz, né, no gráfico de setores em si, com essa visualização básica não vai dar diferença, né, fazer para as frequências relativas ou as frequências absolutas, tá? Uma outra visualização aqui que é bem básica também, né, o gráfico de barras, então a gente usa aqui plot.bar, lembrando que a gente tem que calcular antes a tabela de frequências, né, nesse caso aqui de frequências absolutas para a variável sexo, tá? E aí ele faz a representação de gráfico de barras aqui. Claro que tem outras possibilidades, tem muitos pacotes que fazem gráfico de barras, você poderia fazer com outras variáveis, né? Então, por exemplo, do sexo e da empresa, né? É um começo aqui para vocês fazerem a visualização de dados em Python, tá? Para fazer o boxplot, então lembra, o boxplot é um gráfico bastante informativo, né? A gente consegue observar a posição, dispersão, presença de outliers, assimetria, tá? Tem aqui um manualzinho, né, do boxplot no Seaborn para vocês. Tem outros pacotes também que fazem boxplot, tem muitas formas de fazer, né? Então aqui, ó, a gente vai usar a função boxplot do Seaborn. E eu vou pedir, então, da variável salário, tá? E aqui você pode escolher se você quer a orientação horizontal ou vertical. Se você colocar V aqui, por exemplo, no Oriente, ele vai fazer a orientação vertical, tá? Caso contrário, se colocar H, ele vai fazer a orientação horizontal, tá? O histograma, né, que a gente já viu rapidinho lá em cima, então, por exemplo, se eu colocar o KDE igual a false, e colocar aqui dados salário, ele vai me dar um histograma dos salários, né, com 10 classes. Então, aqui você vê o histograma em azul claro, como eu coloquei o KDE igual a false, ele não colocou a densidade, tá? Se eu não tirar o KDE, então ele vai fazer para mim a densidade alisada de salários, né? E aí uma coisa que eu já quero chamar a atenção de vocês é que esses picos aqui que aparecem em um histograma com uma base de dados desse jeito, né, que é bem grande, pode indicar a presença de grupos, tá? Então, a gente vai investigar daqui a pouco como que se comporta o salário, por exemplo, para diferentes empresas, para diferentes gêneros, tá? Então, sempre que vocês verem, assim, um número maior do que um de picos, pode indicar a presença de grupos que não entraram na sua análise, tá? Se você quiser mudar o número de classes aqui, você coloca bins, tá? Se você não colocar nada, ele vai fazer um default. Mas se você quiser forçar, então, o número de classes, você pode dizer bins igual a 10, por exemplo, tá? E se você quiser só a densidade alisada, né? Que é como se fosse aquele polígono de densidades que a gente viu em aula, aí você coloca ist igual a false. Nesse caso, ele vai mostrar só a densidade para você, tá? Você vai usar o distplot do Seaborn, você vai falar qual que é a variável que você quer e você coloca o ist igual a false. Lembra de olhar, né, no help aqui do distplot as várias possibilidades que você tem, né, de parâmetros para alterar a visualização dos seus dados, tá?
Neste vídeo eu não vou falar muito sobre associação de variáveis, a gente vai falar nas próximas aulas, né, sobre associação de variáveis, mas só para adiantar um pouquinho aqui para vocês, já que a gente construiu o box plot, né, como que você faria, por exemplo, um box plot de salário por grupos, por exemplo, por empresas, tá? Então, a gente vai usar a função box plot do Seaborn, aqui você vai dizer, então, no eixo X, você vai colocar os grupos, e no Y, você vai colocar a variável, né, que você quer construir o box plot por aqueles grupos, tá? Já coloco aqui algumas possibilidades para vocês alterarem a figura. Então, por exemplo, se você usar a função figure do matplotlib e colocar fix size como parâmetro aqui, igual a esses valores aqui, ele vai construir, né, uma figura com esse tamanho aqui. Se você quiser uma figura menor, você pode colocar, por exemplo, 8, 4, e vocês podem ir alterando para ver o resultado disso no gráfico, tá? O title, né, vai te permitir mudar o título do gráfico também, então aqui no caso, salário médio por empresa, né? Vamos executar de novo aqui, para ele fazer desse tamanho 8 por 4. Então, ele vai colocar esse título aqui, salário médio por empresa, tá? E vai construir, nesse caso, os box plots agrupados por tipo de empresa, tá? Então, nesse box plot azul, a gente representa os salários dos clientes daquele banco que trabalham em empresas privadas. Em laranja, em empresa pública, e em verde, autônomos, tá? Então, aqui a gente tem os box plots construídos, né, por grupos definidos por tipo de empresa, tá? Então, aqui, ó, vocês podem trabalhar um pouquinho nisso daqui, faz box plot de salário por sexo, por exemplo, vê se aparentemente tem alguma diferença, né, nesses dados, na localização, na dispersão, tá? Na assimetria e todas aquelas quantidades que a gente viu em aulas anteriores, tá? Bem, então, essas foram algumas análises sobre essa aplicação, né? Fiquem à vontade para explorar um pouco mais, né? Para construir outros gráficos nesses dados, né? Dos clientes do banco e também para explorar outras bibliotecas, né? Outros pacotes de Python para fazer a visualização, tá? Então, só para encerrar, eu queria falar rapidamente aqui sobre as medidas de posição e assimetria, né? Em um exemplinho que está nesse site aqui, vocês podem consultar depois, tá? Então, aqui são definidos os dados e a gente vai olhar para o gráfico, então vai ser construído o box plot, o histograma com a densidade alisada, tá? Então, vocês podem olhar depois esses códigos, entender o que está fazendo cada um deles, né? Olha o help, tá? Então, aqui, basicamente, para esses dados aqui, como que seria o histograma e a densidade alisada e o box plot? Então, esses códigos, eles fazem essa representação aqui, tá? E, além disso, eles vão dizer onde estão localizadas a média, a mediana e a moda, tá? Com essa função aqui, que seria a xvline, tá? Então, aqui nesse caso, são dados simétricos, a média igual a mediana igual a moda, tá? Depois, a gente pode repetir isso com outros dados que foram construídos aqui, né? Então, nesse caso, a gente tem a simetria à esquerda, né? A gente tem a média, a mediana e a moda. E depois você tem outros dados que foram construídos aqui com a simetria à direita, né? E a representação também da moda, mediana e a média, tá? E para finalizar aqui, né, já que a gente está falando de medidas, então medidas resumo, já falamos de posição, de dispersão, de assimetria, agora vamos falar rapidamente de kurtose, tá? Então aqui, a kurtose, ela pode ser calculada de uma base de dados, então aqui eu gerei, né, observações de uma normal, e aí eu faço o cálculo da kurtose, né? Notem que essa medida de kurtose é aquela que tira o 3, né, que leva os dados com distribuição normal a terem medida de kurtose próxima de 0, tá? Então, essa função vai te dar a kurtose calculada para uma base de dados, tá? Lembra que a kurtose fala sobre o achatamento da distribuição dos dados, tá?
E aqui eu tenho também um exemplo, né, com as distribuições Laplace, normal e uniforme, para dar exemplos de distribuições leptocúrticas, mesocúrticas e platicúrticas, que a gente viu em aulas anteriores, tá? Então, aqui, a normal é mesocúrtica, a Laplace é leptocúrtica, então a Laplace está em azul aqui, tá? A normal está em laranja, mesocúrtica, e a uniforme está em verde, nesse caso, platicúrtica, tá? Então, nessa aula nós vimos uma introdução, né, à visualização e exploração de dados em Python, usando aqui o Jupyter Notebook. Nós vimos as medidas de posição, dispersão, assimetria e curtose, e vimos também algumas representações gráficas bem básicas, né, gráfico de barras, box plots, que a gente vai voltar em vídeos futuros, tá? Então, por hoje é isso, até mais!